Olá, pessoal, vamos a mais um exercício. Hoje, vamos falar sobre permutações simples. Número 1. 6 amigos irão a um cibercafé, onde pretendem passar a tarde jogando GTA. Cada um deles sentará em um computador, sabendo que estão disponíveis 6 computadores lado a lado. De quantas maneiras distintas os amigos podem ocupá-los? Gente, vamos analisar da seguinte forma, Se eu tenho 6 cadeiras, 2, 3, 4, 5, 6, gente? Eu tenho aqui P de 6. Então, eu tenho 6 fatorial, que eu tenho 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pessoal, por que isso acontece, Por que que eu coloco 6, 5? Aqui, ó, no 6, eu tenho 6 possibilidades, são 6 amigos. Eu posso colocar o amigo A, o amigo B, o amigo C sentado, o amigo D, o amigo E e o amigo F. Se aqui, nessa posição, eu tenho 6 amigos e um sentar aqui, vamos dizer aqui que o primeiro vai sentar o A. Aqui, eu não tenho mais os mesmos amigos, Se o A já sentou na primeira cadeira, quais são as possibilidades de sentar aqui? Tem o B, o C, o D, o E e o F, Então, eu vou colocar aqui, ó, na quinta cadeira, o B. Então, aqui, ó, quem sobrou para sentar aqui? Tem o C, o D, o E e o F. Eu vou colocar aqui nessa cadeira, ó, o F. Quantas pessoas podem sentar aqui? 3 já estão sentadas. Então, faltam sentar quantas? 3, Então, ainda tenho 3 pessoas para arrumar nas cadeiras. Então, eu tenho o C, o D e o E. Se eu colocar aqui o E, aqui eu tenho quantas pessoas ainda para sentar? O C e o D. Vou colocar o C na próxima cadeira. Quem sobrou aqui foi o D. Então, eu tenho essas possibilidades. Eu dei apenas uma, gente? Mas quantas nós temos? Vamos parar para analisar isso. Aqui ficou o A, ficou o B, aqui ficou o C. E aqui o D. Multiplicando esses valores, Então, vamos lá. Vou multiplicar aqui, ó. 6 vezes 5, eu tenho 30. 30 vezes 4, eu tenho 120. 120 vezes 3, eu tenho 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, eu tenho 720. Vamos à segunda questão. Continuando. Em um município, a fiscalização sanitária inspeciona mensalmente, uma única vez, cada um dos 4 frigoríficos locais. A fim de surpreender os frigoríficos, os fiscais alteram mensalmente a ordem em que as inspeções são realizadas. Durante quantos meses os fiscais podem realizar esse procedimento sem que haja repetição na ordem dos frigoríficos inspecionados? Então, gente, eu tenho aqui P de 4, A primeira eu fiz mais, dei um exemplo mais específico, mas aqui a gente pode ir mais direto. Então, eu tenho 4 fatorial. Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, Aqui eu tenho 4 possibilidades. Se uma possibilidade ficar aqui, aqui eu tenho 3 possibilidades. Se uma possibilidade ficar aqui, aqui eu tenho 2 possibilidades, E aqui, uma. Vou multiplicar 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 24. 24 vezes 1, 24. Espero que estejam todos compreendendo os exercícios. Vamos à próxima. Questão 3. Para tentar melhorar seu índice no Ibope, uma emissora de televisão resolveu mudar a ordem de sua programação no sábado, das 12 às 18 horas.
Os programas exibidos neste horário são esporte, documentário, religioso, variedades, filmes nacionais e filmes estrangeiros. Cada um desses programas tem a duração de 1 hora. Se o programa religioso deve ser o último a ser exibido, de quantas maneiras diferentes pode ser formada a programação? Vamos lá, gente. Eu tenho esporte, documentário, religioso, variedades, filme e estrangeiros. Nós temos 6 opções, certo? Só que o religioso eu vou descartar, porque diz que o religioso vai ser sempre o quê? O último programa a ser exibido. Então, eu vou fazer o quê? P de 5. Então, eu tenho 5 fatorial, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Porque depois desse 1 aqui vai ser o programa religioso, não é isso? Que ele falou, que quer que o religioso seja sempre o último. Então, vou fazer, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Vamos à próxima questão. Questão 4. Uma biblioteca recebeu uma doação de 3 livros diferentes de matemática, 4 livros diferentes de química e 3 livros diferentes de física. De quantas formas ela poderá arrumá-los em uma prateleira de livros novos? Gente, primeiro eu vou contar, né? Eu tenho 3 de matemática, 4 de química e 3 de física. Aqui eu tenho 10 livros, correto? Então, eu vou fazer P de 10, porque eu quero saber quantas maneiras distintas eu posso colocar esses livros, né? Então, vai ser 10 fatorial. Vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1, que dá 3.628.800. Façam a multiplicação em casa e qualquer dúvida, entre em contato. É só me chamar. Beijinhos, tchau, tchau!